Olá, seja bem-vindo a essa teleaula da disciplina de Metodologia do Ensino da História. Eu sou a professora Érica Ramos Muimas e nessa teleaula nós vamos trabalhar o seguinte tema, que é o ensino de história através das fontes documentais. Então, a disciplina de Metodologia do Ensino da História, ela trabalha com as possibilidades de ensino na educação básica. Como que nós podemos trabalhar a disciplina de História na educação básica de uma forma adequada para que realmente o aluno ele compreenda a história, compreenda o processo histórico, reconheça a diversidade de sujeitos históricos, reconheça fontes históricas e saiba analisar essas fontes. Então, nessa disciplina, por isso que ela já começa aí com o nome de metodologia, porque nós trabalhamos os métodos, as possibilidades, as estratégias, os procedimentos que podemos fazer uso para o processo de ensino e aprendizagem da história. Então, o objetivo é superar aquele ensino tradicional em que o professor ele é um mero transmissor de conteúdos prontos e acabados, conteúdos esses que são inquestionáveis, e que o aluno é um receptáculo de conteúdos. O objetivo aqui, então, é trabalhar metodologias, possibilidades diversas, para que o professor ele seja o mediador entre o aluno e o conhecimento. O professor seja o organizador de atividades, aquele profissional que irá planejar a aula, que irá pensar quais atividades ele irá desenvolver no decorrer, para o estudo de determinado conteúdo, quais fontes históricas ele pode explorar, ele pode analisar com seus alunos e como nós podemos também propor aos alunos atividades diversas para que esses alunos eles não sejam passivos diante do conhecimento, mas para que esses alunos também sejam produtores, construtores de conhecimento, ok? Então, nessa aula nós vamos trabalhar com as fontes documentais. Como nós podemos ensinar história fazendo uso de fontes documentais diversas. Então, aqui na próxima tela, nós temos o convite ao estudo, ok? Então, veja só, uma das habilidades a serem desenvolvidas pela disciplina de História é a capacidade de criticar, analisar e interpretar fontes documentais de diversas naturezas. Então, aqui é um objetivo também do ensino de História. O que são fontes documentais? Qual a sua importância para o trabalho do historiador e do professor? Vamos refletir sobre os métodos de interpretação documental, aplicando-os ao contexto de ensino e aprendizagem? Então veja que eu estou levantando algumas questões aqui, alguns questionamentos, convidando você, motivando, incentivando, instigando você, para refletir sobre os conteúdos que serão abordados na aula de hoje, nessa teleaula. Ok? Bom, mas para isso é importante que você tenha determinados conhecimentos prévios. É importante que você tenha uma noção sobre determinados conceitos para compreender melhor o que nós vamos trabalhar nessa teleaula. Alguns desses conceitos, dessas questões, desses conteúdos, já foram trabalhados também por outras disciplinas do curso, Então, são questões que são abordadas por professores das disciplinas específicas do curso de História, como, por exemplo, Historiografia, ok? Então, vamos aqui na próxima tela, nós temos os conhecimentos prévios. É importante que você tenha, então, conhecimento sobre fonte documental. Então, para você, qual é o entendimento que você tem de fonte documental? É importante, então, lembrar que as fontes, elas são os vestígios deixados
né, pela humanidade no decorrer do tempo. Então é tudo aquilo que o homem produziu e que pode ser analisado pelo historiador, pelo professor de história, pelos alunos da educação básica sob a orientação do professor, para extrair informações sobre o tema, sobre o conteúdo que nós estamos estudando, para extrair informações sobre uma sociedade que viveu em determinada época, sobre um determinado evento histórico que nós estamos estudando. Na mesma tela, nós temos aqui história positivista, que é tradicional, aquela historiografia tradicional. Ou seja, a história positivista, né, é aquela corrente historiográfica que vai valorizar principalmente, né, os documentos escritos, as fontes documentais escritas. Ou seja, para os historiadores positivistas, as fontes escritas, elas traziam, né, a verdade sobre o fato estudado e elas não deveriam ser questionadas, né? Então é claro que os documentos escritos eles têm o seu valor, mas eles devem ser indagados, eles devem ser devidamente analisados, deve-se verificar se realmente eles trazem informações verdadeiras sobre o que nós estamos pesquisando, sobre o que nós estamos estudando. Então a historiografia positivista, a história tradicional, né, em relação ao ensino de história, também influencia de uma forma considerável, porque nós vemos que ainda hoje há professores que trabalham de uma forma mais tradicional, né? Priorizando aqueles conteúdos organizados de forma linear, priorizando conteúdos relacionados à história da Europa, priorizando os grandes sujeitos, os heróis, né? Os grandes heróis, os grandes governantes, os grandes eventos históricos, como as guerras, né? Então a historiografia positivista, ela teve e ainda tem a sua influência no ensino de história, né? Na forma como muitas vezes a abordagem é realizada, né? A abordagem em relação aos conteúdos. E na mesma tela nós temos também a Escola dos Análises. Então aqui nós vamos ver, né, que em 1929 nós tivemos a criação aí da Revista dos Análises, um dos seus representantes, Mark Bloch, e depois, posteriormente, nós vamos ter uma outra corrente historiográfica que surge a partir da Escola dos Análises, que é a Nova História. Então, tanto a Escola dos Análises como a Nova História, que vão surgir ali, né, na primeira metade do século XX, elas vão abrir a possibilidade de trabalho com outras fontes documentais, né? Então, para os historiadores dessas correntes historiográficas, a história, ela não se faz apenas com texto, né? Para os historiadores dessas correntes historiográficas, é possível fazer uso de outros documentos históricos, ok? Bom, dando continuidade na próxima tela, nós vamos ter aqui a situação geradora de aprendizagem. Então, veja a situação que eu coloquei, que é uma situação muito recorrente nas escolas de educação básica. Nós temos o nosso personagem aqui, o professor Pedro, né? Ele objetiva fomentar o pensamento histórico nos alunos e desenvolver a capacidade de analisar fontes históricas diversas. Então, o professor Pedro, ele não quer trabalhar de uma forma tradicional. Ele pretende aí desenvolver no aluno, fomentar o pensamento histórico, mas também trabalhar com esses alunos as fontes históricas. Então, no decorrer do ano letivo, ele pretende trabalhar com fontes escritas, iconográficas, músicas, dentre outras. Então, olha aqui, há uma ampliação, né, a outras possibilidades.
Os alunos participarão do processo de investigação e construção do conhecimento histórico. Por quê? Por meio da análise dessas fontes, o aluno investiga, o aluno extrai informações dessas fontes, né? Muitas vezes, essas informações, elas não estão explícitas, claras nas fontes, mas com a orientação do professor, o aluno irá então investigar, analisar esses documentos e desenvolver um trabalho de pesquisa também, construindo o conhecimento. Então, aqui, nessa situação geradora de aprendizagem, o professor Pedro, ele propõe um tipo de trabalho em que o aluno, ele não vai ser passivo diante do conhecimento. O professor irá fazer com o aluno, né, o trabalho do historiador, ou seja, ele vai desenvolver um trabalho de análise de fontes históricas de naturezas diversas, de documentos históricos de naturezas diversas, tá? E a partir desse trabalho, o aluno poderá, então, reunir informações sobre o tema estudado e construir o conhecimento. Então, aqui, o professor, ele não vai transmitir o conhecimento pronto e acabado para o aluno. Ele vai criar uma determinada situação para que o aluno, ele possa buscar as informações, reunir essas informações, analisar fontes documentais e construir o conhecimento. Então, o aluno aqui, ele tem uma posição ativa em sala de aula. Por quê? Porque ele participa do processo de construção do conhecimento histórico. Então, a partir dessa situação geradora de aprendizagem, nós vamos para a nossa primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito interessante, então vamos aí para a nossa primeira situação-problema. Aqui na tela eu coloco ela para você. Veja só, o ensino de história deve possibilitar a aquisição de autonomia e interesse pela pesquisa. Então veja só, aqui nós temos um objetivo. Além do estudo dos processos históricos e o desenvolvimento do pensamento crítico diante das problemáticas atuais e passadas. Olha, veja bem isso, hein? Como isso é importante, tanto na educação básica como na universidade. É importante criar situações para que o aluno estude os processos históricos, estude conteúdos, aquele objeto de ensino e aprendizagem da história, para que ele desenvolva o pensamento crítico, ou seja, analise de forma adequada o contexto histórico, né? Os fatos relacionados àquilo que está sendo estudado. E é muito importante problematizar também a história, problematizar os fatos que nós estamos estudando, indagá-los, levantar questionamentos e buscar respostas para esses questionamentos, para essas problemáticas levantadas. E o desenvolvimento da pesquisa, ele contribui, né, para que o aluno busque resposta aí para as problemáticas levantadas em sala de aula. Como podemos utilizar as fontes documentais, como as escritas, e envolver os alunos em atividades de pesquisa, crítica e reflexão? Então veja que nessa situação-problema eu especifico uma fonte histórica, que são as fontes documentais escritas. Ou seja, nós sabemos que
a Escola dos Análises, a Nova História, são correntes historiográficas que ampliam as possibilidades de trabalho com as fontes documentais. Contudo, o documento escrito, ele também tem o seu valor. Nós devemos saber analisá-lo, interrogá-lo, selecionar os documentos mais pertinentes para o estudo do tema em questão. Então, como trabalhar com esses documentos escritos em sala de aula, envolvendo os alunos em atividade de pesquisa e uma atividade de reflexão e crítica acerca daquele documento analisado. Então, vamos agora pensar aqui na nossa problematização. Como nós vamos problematizar essa situação-problema? Com o passar do tempo, solidificou-se a construção historiográfica por meio da pluralidade tipológica das fontes, mas nunca se perdeu de vista a utilização dos documentos escritos. Então, veja, nós temos uma pluralidade de fontes que podem ser utilizadas tanto pelo historiador, como pelo professor pesquisador, assim como pelos alunos das diferentes etapas de ensino. Então, na educação básica, no ensino fundamental 2, no ensino médio, nós também podemos fazer um trabalho com fontes documentais diversas. Inclusive, os livros didáticos de história da educação básica, do ensino fundamental 2 e do ensino médio também, geralmente eu vou usar como exemplo o livro lá do 6º ano. Então, a primeira unidade, o primeiro capítulo do livro traz informações, traz ali todo um conteúdo, toda uma discussão sobre a construção da história. Então, naquela unidade, nós conseguimos identificar ali uma abordagem sobre o que é história, quem são os sujeitos históricos, os sujeitos individuais, os sujeitos coletivos. Por mais que mude a coleção, sempre vai ter uma unidade que vai ter essa abordagem. E nós temos ali também a questão do tempo, né? O tempo histórico, as diversas durações do tempo histórico, a diferença entre tempo histórico, tempo cronológico, tempo da natureza, por que podemos trabalhar, por que a linha do tempo é importante, né, os diferentes calendários, mas nessa unidade geralmente nós encontramos também orientações, ou melhor, uma discussão sobre a importância das fontes documentais e sobre a análise das fontes documentais. Então, claro que há ali naquela unidade uma abordagem com uma linguagem que os alunos do 6º ano, por exemplo, eles entendem. E nessa abordagem são apresentados diferentes tipos de fontes documentais que podem ser analisadas, que podem ser utilizadas para extrair informações sobre o evento histórico, sobre o tema estudado. E nós vemos aí nos livros de história, nos livros didáticos de história, que no decorrer das unidades ou no decorrer dos capítulos, conforme os conteúdos são apresentados, os fatos históricos são apresentados, nós temos também a inserção, os autores ali daquela coleção, eles inserem de forma muito frequente também as fontes documentais. Então nós temos reproduções de fotografias, de pinturas, nós temos trechos de documentos escritos. Então, por mais que tenha ampliado esse conceito de fonte documental e que nós tenhamos a possibilidade de trabalhar com diferentes fontes em sala de aula, o documento escrito ainda é um documento muito válido para ser abordado com os alunos. E nos próprios livros didáticos, nós temos documentos escritos na íntegra ou, né, como acontece na maioria dos casos, trechos desses documentos. E muitas vezes nós temos também atividades relacionadas a esses documentos para que eles sejam interpretados. Ocorre que muitas vezes, devido à rotina do professor, devido à quantidade de dias
úteis, dias letivos úteis, devido a todo o planejamento, a todos aqueles conteúdos que estão previstos no planejamento para serem trabalhados no decorrer daquele ano, muitas vezes nós acabamos menosprezando os fragmentos desses documentos escritos que são inseridos ali no livro didático no decorrer dos capítulos. Muitas vezes nós paramos, fazemos a análise, uma atividade com as imagens que estão ali inseridas, com os mapas, mas aqueles documentos escritos que muitas vezes acontece, né, deles estarem até no final do capítulo, da unidade, nós acabamos pulando aquela parte e indo para o próximo conteúdo. E é uma possibilidade de trabalho muito importante. Por quê? Porque nós orientamos nossos alunos em relação à análise daquele documento, em relação à extração de informações importantes em relação ao conteúdo que está sendo estudado naquele momento, ok? Então, o documento escrito, ele deve ser trabalhado também em sala de aula. Não só aqueles documentos que estão inseridos ali no livro didático, mas outros documentos que o professor pode levar para a sala de aula, documentos que o professor pode acessar com os alunos por meio da internet, lá no laboratório de informática da escola. Então, há N possibilidades de trabalho com o documento escrito, mas é importante considerar as suas particularidades. Então, eu não analiso um jornal, por exemplo, da mesma forma que eu analiso um documento clássico ou um documento oficial. Então, aqui na próxima tela, nós temos exemplos de documentos escritos. Então, veja só, nós temos documentos clássicos e oficiais. Documentos clássicos, um exemplo aqui é a Carta de Caminha. A carta que Pero Vaz de Caminha escreveu quando ele acompanhava, então, Cabral até o Brasil. Os documentos oficiais, aqui nós temos códigos, leis, decretos, testamentos, há uma variedade de documentos oficiais aí que a gente pode usar também em sala de aula. Temos também cartas e autobiografias que podem ser utilizados em sala de aula, desde que tenha um conteúdo pertinente ali, que traga informação referente ao tema estudado naquele momento. A literatura, também é possível trabalhar com a literatura. A literatura, ela é produzida em forma de narrativa. Nós temos os sujeitos, nós temos um tempo histórico definido ali também. E nós temos muitas vezes situações políticas, econômicas, sociais, culturais que perpassam a história daqueles sujeitos da obra literária. Então, há uma possibilidade também do trabalho com a literatura. E temos também jornal. Os jornais, recortes de jornais, notícias de jornais, não só os atuais, mas também de diferentes épocas, podem ser utilizadas em sala de aula. Mas nós devemos considerar que esses documentos, um é diferente do outro. Então, eles têm especificidades. A linguagem de uma obra literária, uma obra mais antiga, produzida algumas décadas atrás, ela muitas vezes não se aproxima tanto da linguagem atual dos nossos alunos. Então, como eu posso trabalhar essa obra em sala de aula? Um exemplo é quando nós trabalhamos a obra O Cortiço. O Cortiço ele pode ser trabalhado com alunos, por exemplo, do segundo ano, do ensino médio, para trabalhar determinada época referente à história do Brasil. Então, é um trabalho também interdisciplinar, que o professor de história, ele não vai desenvolver isoladamente. Ele vai trabalhar junto com o professor de língua portuguesa, quando o professor trabalha determinadas questões, determinados elementos desse livro nas aulas destinadas à literatura. O jornal, ele pode ser trabalhado em sala de aula, lembrando que muitas vezes nós podemos acessar esse jornal por meio dos sites.
Ou nós podemos levar os nossos alunos até a biblioteca municipal. Muitas vezes há bibliotecas que elas têm, né, jornais antigos arquivados, ou em outro arquivo que existe ali na cidade que tem esses materiais, para estudar, para buscar por notícias referentes a determinado contexto político, econômico, cultural, que está estudando naquele momento. Então, há várias possibilidades de trabalho com os documentos escritos. Ao pensar no tema que será trabalhado naquele momento, no conteúdo, o professor, ele vai então pensar, olha, para trabalhar esse conteúdo, qual documento escrito eu posso utilizar? Então, o professor deve fazer uma análise prévia desse documento, entender esse documento, verificar se esse documento ele traz as informações que ele precisa trabalhar em sala de aula, pensar como ele vai analisar esse documento com os alunos, quais atividades que ele vai propor para que o aluno faça análise desse documento. Então, são questões que o professor deve levar em consideração, ou seja, isso requer planejamento. Na próxima tela, nós temos aqui a resolução, vamos resolver essa situação-problema. Então, veja, ao trabalhar com as fontes escritas, é importante elaborar o planejamento de sua aula, considerando qual fonte escrita irá utilizar. Então, é o que eu acabei de colocar, é preciso planejar, eu preciso selecionar esse documento escrito com critérios. Para o 6º ano, não convém trabalhar com uma obra literária como Cortiço, mesmo porque ela não traz informações sobre os conteúdos que a BNCC define ali para serem abordados no 6º ano. Já em outra série do ensino fundamental ou no ensino médio, eu posso trabalhar com o Cortiço desde que ele vá ao encontro daqueles conteúdos referentes à história do Brasil que eu vou trabalhar naquele momento, desde que ele traga informações para que o aluno compreenda melhor o contexto. Identificar o documento. O que eu preciso fazer? Eu preciso informar qual tipo de fonte é o documento. Então, esse documento que eu vou utilizar é uma fonte primária. Esse documento ele foi elaborado no momento em que o fato, o evento histórico ocorreu. Um exemplo de fonte primária é a Carta de Caminha. Ela é contemporânea ao fato estudado. É um documento escrito que é uma fonte primária. Mas nós temos também fontes secundárias que trazem informações sobre o conteúdo, sobre o tema que eu estou estudando com os alunos, mas que não foram produzidas no momento em que o fato aconteceu. São exemplos de fontes secundárias, gráficos, mapas, tabelas, os textos que estão no livro didático, dentre outras. Voltando na mesma tela, além de informar qual é o tipo de fonte, eu preciso também explicar para o aluno o que diz. Então, eu devo colocar aqui, né, se eu posso acreditar no que a fonte diz, de que outra fonte eu necessito para complementá-la, para buscar mais informações sobre o tema estudado. A natureza do documento. Eu preciso mostrar para o meu aluno, explicar para o meu aluno qual é a origem desse documento, se é um documento oficial, se é uma lei, se é um documento religioso, como uma parte da Bíblia. A datação, quando foi produzido, ou pelo menos o período, né, o ano ali mais próximo, e o autor. Também é necessário explicar o documento, explicando o contexto e fazendo a crítica do documento. Então, o contexto é o quê? É tudo aquilo que rodeia o fato histórico estudado. Então, esse documento, ele foi produzido em que contexto? Econômico, político, social, cultural? Como que esse contexto pode ter influenciado na produção, na elaboração desse documento
histórico. E a crítica do documento é quando eu relaciono aquela informação que o documento traz com informações que eu posso obter estudando, pesquisando sobre o que já foi trabalhado sobre aquele tema, quando eu relaciono as informações que estão no documento com a explicação do professor, com aquelas informações que estão no livro didático. A crítica do documento também consiste em levantar questionamentos, verificar se aquele documento traz informações verdadeiras ou não, se aquele documento omite ou não informações. Então, são questões que devem ser levantadas aí quando o professor leva o documento para a sala de aula, quando o professor propõe um trabalho com o documento. Os alunos, inicialmente, eles não conseguirão fazer isso sozinhos. Eles não conseguirão identificar o documento, fazer todo esse trabalho de identificação do documento, de explicação do documento sozinhos. Então, inicialmente, o professor, ele deve fazer esse trabalho com os alunos. Ele deve guiar, ele deve orientar, ele deve pensar em atividades para que os alunos eles consigam fazer essa identificação e essa explicação do documento. Se o professor ele desenvolve um trabalho com um documento histórico, né, desde de uma forma mais cedo, desde o 6º, 7º ano, até mesmo no 5º, no 4º ano, isso é possível. Provavelmente, quando esses alunos estiverem lá no ensino médio, eles já terão mais autonomia para fazer análise de uma fonte documental. Por quê? Porque eles receberam essa orientação do professor no decorrer do ensino fundamental. Eles já saberão reconhecer o que é uma fonte histórica, o que é um documento escrito e já saberão fazer uma análise desse documento, ok? Na próxima tela, nós temos aqui confrontar esse tipo de documento com outros. Muitas vezes, o documento que eu estou utilizando naquele momento, ele não traz todas as informações que eu preciso, ou pelo menos uma parte das informações que eu preciso. Então, eu posso buscar outros documentos, eu não preciso trabalhar com um único documento em sala de aula. Eu posso trabalhar com outros documentos e fazer essa confrontação. Eu posso comparar esses documentos, eu posso verificar em que momento, né, em que medida esses documentos se complementam, se um documento traz um tipo de informação, mas tem um outro documento que tem uma informação que contradiz. Então, são questões que devem ser pensadas. Indagar o documento, eu devo levantar questionamentos, verificando se esse documento ele traz informações sobre o tema estudado naquele momento. E oportunizar aos alunos selecionar documentos, ou seja, eu também posso criar a oportunidade para que os alunos eles tragam documentos para a sala de aula. Então, ao propor, por exemplo, estudos sobre a ditadura militar, sobre a censura, sobre a repressão, sobre a propaganda na época da ditadura militar no Brasil, com alunos do 9º ano. Então, vamos partir do pressuposto aí que esses alunos, no decorrer do 6º, 7º e 8º anos, eles já fizeram atividades com documentos em sala de aula. Então, no 9º ano, eles já estão aptos a buscar documentos. Então, quando bem orientados, esses alunos eles podem pesquisar esses materiais e trazer para a sala de aula para fazer uma análise com a orientação do professor. Ok? Bom, agora que nós analisamos a primeira situação problema, nós vamos para a situação problema número 2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2.
Então agora, na situação problema 2, nós temos um outro tipo de fonte que pode ser utilizado em sala de aula. Então aqui na tela nós temos essa situação. Vivemos em uma sociedade repleta de imagens, mas raramente fazemos uma reflexão sobre as informações contidas nas mesmas. Como professor de história, pode conduzir um trabalho com as fontes imagéticas de maneira a romper com a cultura escolar, ainda muito marcada pela ideia de imagens como meras ilustrações da realidade histórica. Olha que situação, problema interessante. Aqui nós temos uma fonte documental específica, que são as imagens. E muitas vezes, no ensino de história, as imagens, elas são tomadas como meras ilustrações dos textos escritos. Então, é uma forma de comprovar, de afirmar aquilo que está ali no texto escrito. Então, atualmente, claro que nós vemos que há um movimento também de renovação aí em relação ao uso das imagens em sala de aula, porque nos próprios livros didáticos nós temos as imagens colocadas como fontes documentais e nós temos também atividades que levam os alunos a analisarem essas imagens, a relacionarem essas imagens ao que foi trabalhado ali no decorrer do capítulo. Contudo, muitas vezes também nós nos deparamos com situações em que essas imagens, elas adquirem uma função meramente ilustrativa, ou até mesmo para exemplificar aquilo que o professor explicou em sala de aula. Contudo, nós vamos ver também que os nossos alunos, eles vivem uma sociedade imagética. Então, nós temos aí, na nossa sociedade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, diferentes imagens. Na verdade, nós somos bombardeados por imagens diariamente. Então, nós temos cartazes de propagandas, nós temos as imagens que estão nas redes sociais e raramente nós paramos para fazer uma análise dessas imagens, para refletir sobre a mensagem que essas imagens elas trazem. Então, na aula de história, assim como em outras disciplinas também, as imagens elas podem ser analisadas como materiais que trazem informações. E nas aulas de história em especial, essas imagens elas podem ser tomadas como documentos históricos, ou seja, elas são produzidas em um determinado contexto histórico, em um determinado momento econômico, político, e elas têm intencionalidades. O autor dessas imagens, ele tem uma intenção ao produzir aquela imagem. Então, como essas imagens podem ser trabalhadas em sala de aula? Aqui na próxima tela, nós temos a problematização dessa situação. Então, veja só, a utilização de fontes documentais, ela foi ampliada no século XX. Então, lembra que eu coloquei lá no início a Escola dos Análises, a Nova História? Agora, todos os vestígios do passado são considerados matéria para o historiador. Então, não é apenas o material escrito, o documento escrito. As imagens, elas também estão entre esses vestígios do passado. São materiais produzidos pelo homem. Mas não são também só as imagens referentes ao passado que nós podemos analisar nas aulas de história. Nós também podemos analisar materiais produzidos atualmente. A pintura, o cinema, a fotografia foram incluídos no elenco de fontes dignas de fazer parte da história e passíveis de leitura por parte do historiador. Contudo, quando nós trabalhamos com a imagem, nós devemos ter critérios, nós devemos ter uma metodologia específica para realmente fazer uma leitura daqueles elementos, daquelas informações que estão explícitas, porque muitas vezes nós olhamos para a imagem e nós já conseguimos entender a informação,
mas também há aquelas informações implícitas. Por exemplo, pinturas históricas, elas são mais complexas, elas têm mais elementos, e para entender esses elementos e as informações contidas nessa imagem, eu preciso fazer um estudo sobre o pintor, sobre o autor daquela imagem, o momento que ele viveu, por que ele produziu aquela obra, quais as influências que ele recebeu, se foi sob encomenda ou não. Então, a imagem, ela é repleta de informações, e para entender essas informações, eu preciso ter um método de trabalho adequado. Aqui na próxima imagem, no próximo slide, nós temos alguns exemplos de fontes imagéticas, que são as pinturas históricas. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos pinturas históricas da época do Renascimento. Quando nós analisamos aquelas pinturas históricas, nós podemos entender quais eram os elementos utilizados pelos artistas renascentistas. As fotografias também têm sua especificidade. Então, quando eu trabalho com uma fotografia, eu devo, por exemplo, analisar por que o fotógrafo, por que o autor daquela fotografia, ele fez determinado recorte, por que ele optou por fotografar aquela cena e não outra, tá? Imagens em movimento, os filmes. Então, quando eu trabalho com filmes, eu devo entender que são imagens em movimento, são diferentes das fotografias e das pinturas históricas, assim como essas duas primeiras também são diferentes. E quando eu trabalho com filmes, eu preciso levar em consideração também todas as questões envolvidas em sua produção, né? O roteiro, o diretor, qual era a sua intenção, o contexto representado naquele filme. Então, segundo Isabel Calado, a utilização da imagem como fonte documental deve levar em consideração alguns princípios pedagógicos. Então, ao trabalhar com a imagem, eu devo levar em consideração que há imagens diferentes, que a pintura histórica, ela tem as suas especificidades. A fotografia, ela também tem suas características próprias, assim como as imagens em movimentos, assim como quando eu faço a opção por trabalhar com trechos de um filme em sala de aula ou com um filme inteiro. Então, eu devo levar em consideração as características desses documentos e trabalhar isso em sala de aula. Contudo, há alguns princípios pedagógicos que devem ser considerados quando nós trabalhamos as imagens. E entre esses princípios, aqui na próxima tela, nós temos o primeiro deles. Eu vou ler, depois eu vou mostrar uma imagem e aplicar esses princípios na análise da imagem. É fornecer pontos de referência. Daí nós temos limitar os aspectos apresentados àquilo que é essencial. Realizar uma apresentação gradual dos diversos elementos. Adicionar chaves de leitura, como, por exemplo, indicações verbais. E direcionar a atenção do aluno para aquilo que é relacionado ao conteúdo estudado. Então, veja que a Isabel Calado, ela coloca 5 princípios pedagógicos que nós devemos levar em consideração ao fazer análise da imagem, justamente para superar aquela ideia da imagem com uma função ilustrativa, né, para afirmar, comprovar aquilo que está escrito lá no texto ou aquilo que o professor explicou em sala. Então, aqui na sequência, eu trouxe uma imagem, e essa imagem, veja que interessante, é uma imagem que ela, aparentemente, ela não tem tantos elementos, ela, né, não tem tantos elementos, tantas informações implícitas, como uma outra pintura histórica, lá da época do descobrimento do Brasil, por exemplo. Contudo, ela pode ser utilizada em sala de aula para trabalhar determinados conteúdos históricos, mas é necessário uma análise adequada. Então, essa imagem, o título dela é Os Operários,
é uma pintura, ela foi produzida pela artista Tarsila do Amaral em 1933. Então veja que é no início da década de 1930, no governo, né, quem governava o Brasil naquela época era Vargas. E é um momento de industrialização no Brasil. Então, a região sudeste, ela está recebendo indústria, ela está se industrializando. Então, tem todo um contexto aqui influenciando o trabalho da autora. Agora, como que nós podemos analisar essa imagem aplicando os princípios pedagógicos da Isabel Calado? Então, ela coloca, olha, fornecer pontos de referência. Então, como que eu posso relacionar a temática dessa pintura com o cotidiano do meu aluno, com situações vivenciadas por ele? Como que eu posso instigar ele a pensar sobre esse tema aqui, que são os operários no Brasil na década de 1930? Então, eu posso levantar questionamentos perguntando se no bairro, na cidade que ele vive, há indústrias. Essas indústrias, elas produzem o quê? Será que essas indústrias poluem o meio ambiente? Porque essa daqui mostra que sim. Quem são os operários que trabalham nessas indústrias? Há homens e mulheres? Que tipo de atividades que eles fazem? Eles moram próximo ou longe dessa indústria? Há leis trabalhistas? Quais são as leis trabalhistas, né, que regulamentam o trabalho desses operários? Será que lá no início da década de 1930, esses operários aqui que estão nessa imagem, eles tinham leis trabalhistas? Então, são questões que eu posso levantar com os meus alunos. Mas Isabel Calado também coloca que é importante limitar os aspectos apresentados àquilo que é essencial. Então, se eu vou trabalhar essa imagem, que ela é uma imagem muito clara, né? Eu consigo relacioná-la tranquilamente ao conteúdo sobre a economia no Brasil, no início de 1930, sobre a industrialização na região sudeste, sobre os imigrantes que vieram para o Brasil após a abolição da escravidão, que muitos desses imigrantes, eles vieram trabalhar nessas indústrias. Então, nós vemos pessoas diferentes. Olha, nós temos negros, mas nós temos também pessoas de outras etnias que vieram de outros países. Isso fica evidente também no rosto dessas pessoas, né? Então, são imigrantes que vieram trabalhar no Brasil. Muitos deles se empregaram na zona urbana, nas indústrias que estavam surgindo. Realizar uma apresentação gradual dos diversos elementos é o terceiro ponto aí que a Isabel Calado coloca. Então, essa imagem, ela tem vários elementos. Então, eu posso mostrar para os meus alunos, olha, é uma fábrica, olha o prédio da fábrica aqui atrás, olha as chaminés. Não havia uma preocupação naquela época com a questão da poluição. Hoje, já há toda uma legislação em relação ao meio ambiente, que nós temos os imigrantes europeus, asiáticos, representados nessas imagens, mas nós também temos os negros, ou seja, aquelas pessoas que eram africanos ou afrodescendentes, que com a abolição da escravidão, eles também foram procurar emprego na zona urbana e muitos deles se empregaram nessas indústrias, embora a maioria aqui sejam imigrantes que vieram da Europa. Nós também devemos adicionar chaves de leitura, indicações verbais. Então, a fala do professor, né? A fala do professor chamando a atenção do aluno para os diferentes elementos dessa imagem. E direcionar a atenção do aluno para aquilo que é relacionado ao conteúdo estudado. Então, aqui nessa imagem, eu vou trabalhar economia no Brasil no início de 1930. É claro que eu vou falar sobre a industrialização, é claro que eu vou falar também sobre os operários dessas indústrias, então eu devo chamar a atenção para os elementos da imagem que vão ao encontro daquele tema que nós estamos estudando naquele momento, ok? Então, na próxima tela, nós vamos, então, resolver essa situação. Ao
ao utilizar a imagem em sala de aula é importante. Então, eu preciso considerar as especificidades de cada tipo de imagem. Eu coloquei 3 exemplos de imagem lá no início dessa situação problema. Eu coloquei as pinturas históricas, a fotografia, os filmes. Eles têm especificidades e eu devo levar isso em consideração ao trabalhá-los com os alunos. As imagens dos livros didáticos não devem ser consideradas exemplificações dos textos escritos. Eu falei isso, né? As imagens dos livros didáticos, elas também são ricas em conteúdo. Então, professor, vale a pena parar, fazer análise de cada uma daquelas imagens, levantar indagações com os alunos, problematizar o conteúdo daquelas imagens, fazer atividades referentes àquelas imagens, né? Verificar se os alunos conseguem extrair informações em relação ao tema estudado. Então, aquelas imagens, elas não estão ali apenas para ilustrar, elas têm uma finalidade. O autor daquele livro, daquela coleção, colocou aquelas imagens com uma finalidade. Então, eu devo aproveitar e explorá-las. Claro que, quando os primeiros livros didáticos eles foram produzidos, as imagens que eram inseridas neles, elas tinham uma função meramente ilustrativa, ou para comprovar o texto escrito. Agora não. Né? Então, nós estamos vivendo um momento em que essas diferentes fontes documentais, elas também devem ser exploradas pelo professor em sala de aula. Na mesma tela, nós temos aqui realizar uma análise interna e externa da imagem. Então, essa análise interna, quando eu faço essa análise, eu estou identificando os elementos que estão na imagem. Naquela pintura da Tarsila do Amaral, nós temos ali a fábrica, as chaminés, a poluição, a fumaça, os imigrantes. Eu também posso relacionar aquela imagem da Tarsila com outras pinturas históricas com o mesmo tema, por exemplo. Mas nós temos também uma análise externa, que é quando eu priorizo, eu analiso ali o contexto representado na imagem. Então, tem um contexto econômico, tem a questão relacionada ao trabalho naquela época, relacionada à vinda dos imigrantes, que deve ser analisada. Considerar seu conteúdo e o contexto de sua produção. A imagem da Tarsila do Amaral, por exemplo, foi produzida, né? Ela foi divulgada, ela se tornou pública, ela concluiu a elaboração daquela pintura em 1933. Então, qual o contexto que a Tarsila do Amaral ela estava vivenciando? Era o início da República no Brasil, a instalação de indústrias, depois o início do governo de Getúlio Vargas, né? Então, há um contexto aí que influencia a autora da obra. Comparar a imagem com outros tipos de documentos. Então, além de fazer a análise, né, daquele material, daquela imagem, eu também posso trabalhar com outros documentos diferentes. Eu posso trabalhar com a imagem da Tarsila do Amaral, né, com a obra Os Operários, mas eu também posso trabalhar com uma música produzida naquela época, que traz informações também sobre a questão da industrialização, em relação aos operários, em relação ao trabalho nas fábricas. Então, eu posso trabalhar com diferentes documentos que trazem informações sobre o mesmo tema, mas eu devo também considerar suas especificidades e saber abordá-lo de forma adequada. Agora que nós já analisamos a situação problema 2, nós vamos para a situação problema 3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais!
aqui na tela nós temos então a situação problema 3, que coloca o seguinte: professores e alunos podem identificar em seu cotidiano uma variedade de fontes de conhecimento histórico. Quais fontes que fazem parte do cotidiano dos alunos podem ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem da história? Por que essas fontes são significativas para o estudo da história? Então, no cotidiano do aluno, ele entra em contato com diferentes materiais, com diferentes documentos históricos. Então, a música, a imagem, os documentos escritos, mas nós temos aqui outros documentos históricos que atualmente estão muito presentes, que os alunos muitas vezes acessam por meio das redes sociais, por meio da internet, e que são muito familiarizados com esse tipo de documento, faz parte do cotidiano deles. Mas raramente esses alunos, eles analisam, eles compreendem ou são capazes de interpretar as mensagens, as informações trazidas por esses documentos. Então, na aula de história, o professor ele também pode fazer uso desses documentos que estão presentes no cotidiano dos alunos, que eles têm acesso, mas não sabem interpretar ou têm dificuldade de fazer uma análise, uma interpretação adequada. Então, aqui na tela nós temos exemplos dessas fontes que fazem parte do cotidiano do aluno e do nosso cotidiano também. Então, nós temos os memes da internet, as histórias em quadrinhos, as tiras, as caricaturas, a música e as charges. Então, tem 5 exemplos aqui de fontes que fazem parte do cotidiano dos alunos. Essas fontes, elas são produzidas em um determinado contexto, um contexto político, econômico, e o autor dessas fontes, muitas vezes, ele busca expressar por meio delas a sua insatisfação, a sua indignação, eles procuram denunciar algo, né, por meio desse tipo de material. O professor tem o privilégio de mediar as relações entre os sujeitos, o mundo e suas representações e o conhecimento. Então, o sujeito é o aluno, né? As representações do mundo, essas fontes que nós encontramos no nosso cotidiano, mas é preciso um conhecimento do contexto em que elas foram produzidas para saber interpretá-las. Então, cabe ao professor fazer essa mediação. Então, quando nós optamos, né, por fazer uso desse tipo de material em sala de aula, nós devemos levar em consideração também a especificidade desse material. E para interpretá-lo de forma adequada, nós precisamos conhecer principalmente o contexto em que ele foi produzido, o contexto que influenciou o autor da sua produção, o contexto vivenciado pelo leitor, pelas pessoas que recebem, que visualizam, né, e compartilham esse tipo de material. Então, ao trabalhar com esse tipo de material de documento histórico em sala de aula, o professor ele precisa fazer uma pesquisa, ele precisa conhecer todas as informações acerca desse material. Quando eu me proponho a trabalhar com as tirinhas de Mafalda que foram produzidas lá na Argentina, né, na década de 60, de 70, eu preciso conhecer todo o contexto. O que fez com que o autor produzisse, que o Quino produzisse aquele material, ele foi influenciado por qual contexto, o que ele queria denunciar por meio daquelas tirinhas. E quando eu trabalho
com esse tipo de material produzido também mais recentemente, que faz parte do cotidiano dos nossos alunos, eu também preciso ter um domínio sobre esse contexto. Então, se eu não conheço, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso buscar todas as informações para que, ao levar esse material para a sala de aula, ele não tenha uma finalidade também de ilustrar ou de promover um momento de entretenimento com o aluno. Então, ao trabalhar com a música, eu preciso fazer uma análise adequada sobre as informações que essa música traz, né? Como que eu posso extrair as informações dessa música e informações essas que vão ao encontro do tema, do conteúdo histórico que estamos estudando naquele momento. Se eu vou trabalhar com uma charge, com uma caricatura, com uma tirinha, com os memes, eu preciso também saber analisá-los de forma adequada. Ok? Então, isso requer um trabalho de planejamento por parte do professor, um trabalho de pesquisa, né? Então, muitas vezes, os professores, eles optam por trabalhar com aqueles documentos mais clássicos, que já estão no livro didático, mas é muito importante também trabalhar com esse tipo de material que está muito presente no cotidiano dos nossos alunos, porque nós precisamos ensinar os nossos alunos a fazer uma leitura adequada desses materiais para que eles reconheçam esses materiais também como documentos que trazem informações sobre aquele contexto, aquele momento em que foi produzido. Então, aqui na tela nós temos, é importante considerar alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Conhecer o contexto histórico de produção do material e as intenções do autor. Então, em que momento esse material foi produzido? Determinada charge produzida mais recentemente e que traz elementos ali políticos, né? Em que contexto ele foi produzido? Qual é o nosso contexto político? Como esse contexto influenciou o autor? Qual é a intenção do autor desse material ao elaborar essa charge, ao divulgar essa charge? Será que ele coloca essa charge em algum jornal eletrônico ou impresso? Ele recebe uma encomenda para fazer esse material? Então, é importante que o professor conheça esse contexto para explicá-lo também para o aluno. Na mesma tela, nós temos conhecer o contexto histórico representado. Essa charge, ou esse meme, ou essa tira, essa história em quadrinho, ela traz que tipo de contexto? O que está sendo representado ali? Aqueles traços, aquele desenho, aqueles balões ali na história em quadrinhos, que tipo de contexto é representado ali? Então, eu preciso levantar indagações com os meus alunos, levantar questionamentos. Eu posso utilizar esse material para iniciar o trabalho com o tema, para motivar os alunos a estudar o tema, mas eu também posso trabalhar o conteúdo anteriormente com o meu aluno, fazer toda uma abordagem do conteúdo e depois trazer esses documentos para os alunos analisarem. Então, eles já vão ter algumas informações sobre o contexto e poderão fazer uma análise, ter uma compreensão melhor sobre esses materiais sem essa ajuda tão explícita aí por parte do professor. Agora, se eu faço opção por levar esse material para a sala de aula, para iniciar a aula, para introduzir o tema, eu preciso conduzir o aluno na leitura desse material também, eu preciso levantar questionamentos, né? Nós precisamos problematizar o tema que nós estamos trabalhando naquele momento, levantando indagações com os alunos e buscando nesse material também respostas para as indagações levantadas. Na mesma tela, nós temos aqui, conhecer o contexto histórico do leitor. Quando esse material ele foi produzido e ele se tornou conhecido pelo público, qual era o contexto vivenciado por essas pessoas que tiveram acesso a essa história em quadrinhos, ou a esses memes, ou a essa música? Essas pessoas vivenciavam qual o contexto econômico, político, cultural, social, né? Porque muitas vezes nós vemos que determinados documentos como esses, eles são mais lidos, né? Eles são mais recebidos pelo público leitor.
Então, muitas vezes o público leitor se interessa mais por determinados tipos de documentos. Os memes na internet, né, eles estão em evidência nesse momento. As histórias em quadrinhos, será que elas, né, o público leitor tem tanto interesse por elas nesse momento? E por que em outros momentos da história, as histórias em quadrinhos, né, elas já tinham... eram tão divulgadas entre o público leitor, porque eles tinham tanto interesse por aquele tipo de material. Então, nós vamos verificar também que em determinados períodos históricos vai ter um documento ou outros aí, como esses, que, né, eles têm uma atenção maior do público leitor, porque muitas vezes eles vão trazer, então, as informações que vão ao encontro do contexto vivenciado por esse público, né, pelos leitores. Então, porque muitos memes, muitas charges, muitas caricaturas que trazem aí informações sobre determinado contexto político e econômico são tão analisadas, né, pelo público leitor, porque eles também estão vivenciando esse contexto político e econômico e elas trazem informações que vão ao encontro do que eles estão vivenciando. Ok? Na mesma tela, nós temos aqui, confrontar com outros documentos. Então, muitas vezes, para eu entender o contexto representado naquela charge, ou naquele meme, ou em uma história em quadrinhos, eu preciso também recorrer a outros documentos. Eu preciso fazer leitura de uma notícia que está lá no jornal. Eu preciso ter o depoimento de alguém, fazer uma entrevista, ou eu preciso ler ou assistir uma notícia que foi divulgada no jornal, na TV. Então, eu posso recorrer a outros documentos, e devo fazer isso, para melhor compreender o contexto representado naquele material. Ok? Então, o professor, quando ele se propõe a levar esse tipo de material para a sala de aula, ele também já pode selecionar, e deve, esses outros documentos que também podem ser levados para a sala de aula para que o aluno analise e compreenda melhor, entenda melhor o contexto que foi representado ali na charge, na caricatura, nos memes, né, dentre outros materiais aí que nós temos, que os alunos têm acesso atualmente. Na mesma tela, nós temos aqui, recorrer a outros materiais pesquisando informações sobre o contexto apresentado, então, que eu coloquei para vocês. Então, vamos resolver essa situação problema. Ao trabalhar com fontes presentes no cotidiano, é importante que o professor, olha aqui, pessoal, utilize a criatividade para identificar essas fontes e selecione métodos de trabalho adequados. Então, se eu vou fazer uso da música, eu preciso ter uma metodologia, um procedimento adequado para analisar aquele material em sala de aula, né, de uma forma que os alunos realmente possam extrair as informações sobre o tema estudado, de uma forma que os alunos realmente possam compreender aquela música como um documento histórico que foi produzido em determinado contexto e que traz informações sobre esse contexto. Já se eu vou trabalhar como história em quadrinhos, eu devo chamar a atenção do meu aluno apenas para os traços, para os desenhos? Não, eu preciso trabalhar com os textos escritos que estão naqueles balões, eu preciso levar em consideração também as particularidades, então, de cada documento. Na mesma tela, nós temos aqui, incentive os alunos à reflexão crítica sobre a fonte e o tema em questão. Então, o aluno, ele está em contato com esses tipos de fontes documentais aí que estão no cotidiano. Mas é necessário uma reflexão sobre o conteúdo veiculado pelaquela fonte, sobre a informação contida naquela fonte. Contribua com a carga teórica e o conteúdo historiográfico. Por isso que eu coloquei, o professor precisa pesquisar sobre o contexto em que aquele material foi produzido, o contexto representado naquele material. Então, o professor, ele vem com esse conteúdo e trabalha esse conteúdo com os alunos. Pode analisar também
fontes semelhantes de outros períodos históricos. Então, eu também posso trabalhar com os meus alunos histórias em quadrinhos produzidas em outros períodos da história, em outros lugares, como o exemplo que eu dei, as tiras da Mafalda, produzidas por Quino na Argentina, lá no contexto da Guerra Fria. Eu posso trabalhar com músicas produzidas mais recentemente e que permitem abordar determinado tema, mas eu também posso trabalhar com músicas que foram produzidas há algumas décadas atrás e que também abordam esse tema. Então, são questões aí que o professor deve levar em consideração, são possibilidades de trabalho em relação ao uso dessas fontes que estão no cotidiano. Ok? Bom, na sequência, nós vamos então agora pensar em uma outra situação, ok? Então, agora que você já estudou a SP3, nós vamos pensar em uma nova situação-problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então, nós estudamos 3 situações-problemas. Em cada uma dessas situações, nós analisamos uma fonte, um documento histórico específico. Lá na primeira SP, nós analisamos, pensamos nas possibilidades de trabalho com o documento escrito. Na segunda, nós abordamos sobre o uso da imagem, levando em consideração principalmente aqueles princípios que a Isabel Calado coloca quando nós trabalhamos com a imagem, o que devemos levar em consideração para fazer uma análise adequada. E na terceira situação-problema, nós vimos possibilidades de trabalho com fontes documentais que estão disponíveis aí e que os alunos têm contato em seu cotidiano. Então, agora nós vamos pensar em uma nova situação e aqui na tela nós temos. Vamos transferir o que foi abordado durante essa aula para a prática? Então, veja só, podemos utilizar fontes documentais diversas para o estudo de um tema histórico específico, como, por exemplo, o descobrimento do Brasil. Então, aqui eu não estou definindo a fonte a ser utilizada. Eu coloquei que a gente pode trabalhar com fontes diversas para trabalhar com esse tema. Quais fontes você selecionaria para estudo desse tema? Quais procedimentos metodológicos utilizaria para análise dessas fontes? Então, em relação ao tema descobrimento do Brasil, quais fontes podemos utilizar? E qual metodologia, qual procedimento podemos utilizar para analisar essas fontes? Então, você tem um tempo aí para pensar nessa questão e enviar a sua contribuição, que eu já retorno para comentar.
Então, veja só, você teve um tempo para pensar sobre essa questão, discuta aí, pense, reflita sobre o que foi abordado no decorrer dessa teleaula. E considerando o tema descobrimento do Brasil, é um tema bastante específico, abordado ali tanto em uma série do ensino fundamental como também no ensino médio. E nós temos possibilidades aí de documentos históricos que podem ser trabalhados em sala de aula. Um deles, que é o documento clássico, que eu coloquei lá na SP1, na situação problema 1, é a carta de caminha. Então, o professor pode trabalhar com a carta de caminho em sala de aula, com uma parte da carta ou com esse documento na íntegra, mas deve levar em consideração que é um documento que foi produzido em 1500 e que tem uma linguagem diferente, né, daquela que os alunos estão acostumados. Então, é necessário esclarecer algumas palavras com os alunos. Pode fazer uso do dicionário, inclusive. Outro documento ou outros documentos que podem ser utilizados são as pinturas históricas que foram produzidas. As pinturas históricas já é uma fonte documental imagética. E tem algumas fontes, né, tem algumas pinturas históricas que nós podemos trabalhar, como a chegada, né, de Cabral, índios a bordo da nau Capitania. Então, essas pinturas elas foram produzidas por Oscar Pereira da Silva. Nós temos também a primeira missa, que foi produzida por Vitor Meirelles. E é necessário abordar com os alunos que essas pinturas, elas não são fontes primárias, elas não foram produzidas na época do descobrimento, naquele momento, né? Elas não são contemporâneas ao fato. Elas foram produzidas muito tempo depois, sob encomenda, e os artistas, os autores dessas obras, eles fizeram uma leitura, uma análise da carta de caminha também, para entender aquele evento e buscar ali elementos que pudessem ser representados em suas obras. Então, ao trabalhar com a carta de caminha, que é um documento escrito, é necessário que o professor ele tenha uma metodologia pertinente àquele tipo de documento, e ao trabalhar com as fontes imagéticas, é necessário também fazer uma leitura dessas obras com os alunos, e daí nós podemos fazer uso daqueles princípios pedagógicos da Isabel Calado. Mas é importante também propor atividades para que esses alunos possam fazer análise desses materiais, buscar respostas para as questões levantadas pelo professor, tá? Então, há N possibilidades aí de trabalho com esses documentos históricos em sala de aula, ok? Então, eu espero que os conteúdos abordados no decorrer dessa aula, eles possam contribuir aí de forma significativa, né? Para que você pense nas possibilidades de trabalho lá na educação básica com os alunos. Ok? E eu encerro essa aula aqui. Eu agradeço a sua atenção.